Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos trocar uma ideia. Aliás, é um vídeo especial, esse vídeo ele tá maior do que o de costume, então se você não tiver tempo para ver agora, vê de noite. Tem uma participação muito especial, ou participações especiais nesse vídeo. Antes de trazer, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet patrocina o canal Vascaíno Cerrado. Eu costumo trabalhar no ao vivo e dar opções para as pessoas trabalharem no ao vivo. Uma ideia hoje de ambos marcam, Corinthians e Bahia, acho que sai o ambos marcam. Mais de um gol do Barcelona dá para buscar no ao vivo. Outro, mais de um gol do Bayern de Munique que encara o Leverkusen. Então dá para buscar esse gol do Bayern de Munique. Ou essa trinquinha que eu vou fazer para brincar, mas eu trabalho no ao vivo, tá? Mallorca e Barcelona, dupla chance Barcelona, empate ou Barcelona. Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Para o Bayern fazer mais de um gol, tá lá, você vai a opção time 1, só no XBet tem essa opção individual, tá? Time 1, aí tá lá, over 1, mais de um gol. Que significa, se o Bayern de Munique fizer um gol, a gente não tem um red. Se ele não fizer, a gente tem um red. E se fizer dois, a gente tem um green, tá? E o Corinthians e Bahia, para sair mais de um gol e meio, que eu saí 2 gols no jogo, paga aí uma odd de quase 1,70. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito, ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, como eu falei, é um vídeo especial. Antes de trazer essas participações, só quero fazer um comentário aqui, porque eu vejo muito jornalista, influenciadores metidos a jornalista, né, que apoiaram tudo de ruim que fizeram no Vasco em benefício próprio, por causa de visualizações, por causa de trocas com gestores do Vasco, assim apoiaram a entrada do Salgado, assim venderam e iludiram, enganaram torcedores para que a gente fosse vendido para 777. E agora eu vejo essas pessoas tirando as asinhas, né, e indo para as redes sociais dizer o que o Vasco tem que fazer. Se eu tivesse apoiado a 777, o Salgado, como essas pessoas apoiaram, eu teria vergonha de botar a cara. Isso é questão de gente que tem caráter e índole, e é o que falta para essas pessoas, né? Eu teria vergonha de botar a cara na internet para dar pitaco, para falar o que o Vasco tem que fazer daqui para frente, depois de tudo que esses canalhas apoiaram e fizeram com o Vasco aí nesse processo de venda atropelada para uma quadrilha, para uma empresa falida, para um ex-traficante, tá? E por que eu tô falando isso? Porque quando eu falei aqui, olha, eu sou contra a venda do Vasco. Absolutamente contra. Acho que o Vasco, o Pedrinho tá mostrando aí, falando que já tá com a receita para 2025, não foi antecipada e que tá garantido o fluxo de caixa para 2025. Então, se ele mesmo está dizendo isso, o Vasco é sustentável. O Vasco não precisa ser entregue na mão de aventureiro nenhum, né? Porque ele precisa de gente competente que saiba gerir futebol e que tenha a capacidade de trazer recursos para fazer o Vasco sair dessa situação medíocre que a gente se encontra. O Fluminense não foi vendido, tem uma dívida astronômica e chegou a ser campeão da Libertadores. Não é só o fato do Botafogo ter virado uma SAF, né, pra gente poder vender, porque esse é o único caminho, a luz, e eu não acho assim, eu não penso assim. Mas se é pra vender, que venda pra alguém honesto, que não faça da maneira que fizeram. É muita incoerência no discurso desses pilantras, cara. Porque você vai pegar, tipo, vamos lá, vamos contratar o Cuca, que teve aquela acusação fora do país, que ele já foi absolvido, foi provado que ele foi absolvido, mas se você falar em trazer o Cuca para o Vasco, esses arrombados, essas pessoas que propagam, né, a mentira e sacanagem na internet para que o Vasco seja estuprado de novo, né, essas pessoas, elas vão fazer campanha, levantar bandeira, ele não pode, ele sofreu uma acusação. Só que essas mesmas pessoas são as que querem um magnata que teve uma acusação seríssima, mas ele tem um time na Premier League e se não fosse limpo a ficha dele, ele não teria um time na Premier League. Aí a Premier League foi investigar a vida do cara, 10 pessoas que eram testemunha lá do navio dele, que foi pego com 2 toneladas de heroína, simplesmente morreram. Aí você tem acusação de tentativa de suborno, de comprar juiz, de manipulação de resultado e um caralhão de outras coisas. Além dessas pessoas
quererem o cara, esses mesmos que são os que levantam bandeira no Vasco, né, ainda pegam e colocam nele a figura do Eurico Miranda. Esse é o novo Eurico Miranda para o Vasco. Essas pessoas que venderam o Vasco dizendo que era para se livrar do passado do Eurico Miranda. Então é muita incoerência, muita canalice que a gente vê com relação a esse processo de revenda do Vasco, que pode ser passado mais uma vez de uma maneira absurda, usando o mesmo contrato, enfim, o mesmo expediente que usou o Jorge Salgado, para depois a gente sofrer lá na frente. Então, muito cuidado ao embarcar na historinha contada por essa galera, que a Carol Pfeiffer ia resolver o Vasco, que o Salgado era foda e ia resolver o Vasco, que a 777 tinha dinheiro pra caralho. É a mesma galera, é a mesma galerinha. Então, para depois você não ficar lá dizendo que, olha, 80% do quadro social dos vascaínos foram enganados. Enganado você que é trouxa, porque quem tem um pouquinho de discernimento não cai nessas histórias, não cai nessas lorotas contadas pelas mesmas pessoas. Só tá faltando o Carlos Osório ir nos programas fazer propaganda. Mas, exatamente a mesma história, né? Bom, vou deixar aí, eu convidei aqui pessoas que são players políticos do Vasco de oposição. Lembra de uma live que eu fiz aqui na época da eleição e trouxe uma galera aqui, que foi o doutor Leonardo Rodrigues, o Frias não veio porque ainda não tinha decidido se ia ser candidato, né? O Marcelo Borges, o Euriquinho, quem mais? O Pedro Strozenberg, foi um que participou também. Deixa eu ver, Frias, Pedro, Strozenberg, Marcelo Borges, Euriquinho e Dr. Leonardo Rodrigues. São os 5 que eu trouxe numa live aqui. Então, eles vão falar agora, eu fiz 3 perguntas para eles a respeito de 2024, da SAF do Vasco, que são as seguintes. A saída da 777, né, a opinião deles, a situação financeira e ali uma visão geral sobre o que aconteceu no futebol do Vasco em 2024 e o futuro da SAF com a perspectiva para 2025. Então eles vão responder aí, de uma maneira geral, do que eu vi das respostas, eu quero que você analise, é que algumas coisas eles têm um alinhamento nas ideias, que é a importância de ter tirado a 777, né? Apesar de que o doutor Leonardo, por exemplo, disse que não tem acesso ao processo para saber se realmente foi uma decisão importante, né, que falta transparência, a gestão do futebol que foi ruim e a responsabilidade dos culpados, né, que venderam o Vasco para 777. Então, vou deixar aí para vocês, para finalizar, e antes que me perguntem, vai ter uma galera perguntando, o Levo esse ano eu mandei para ele, tá? E o Levo esse ano não deu para ele participar, não quis participar nesse momento, tá? Teve uma reunião no conselho ontem muito conturbada, e aí ele foi dar opinião sobre o Grego lá, que ele falou que o cara não tem uma reputação muito boa no meio naval, e o Levo é advogado no meio naval, bem sucedido, né? E aí uma galerinha aí tá detonando o cara nas redes sociais porque ele foi falar mal do Mag. Não pode falar mal, não. Não pode falar mal. Se você for falar que o cara, o navio dele teve 2 toneladas de heroína, que algumas pessoas morreram, de acusações, tem um monte de vascaíno passador de pano dos infernos que fica puto nas redes sociais. É a mesma galerinha que quando foi falar do Josh, foi pras redes sociais fazer piadinha, ironizar. Um pouquinho de droga na faculdade, isso não tem nada a ver não. A mesma galerinha, o mesmo modus operandi aí dessa galera que a gente sabe o que eles querem, né? O bem nunca é o Vasco. O que eles querem é benefício próprio, que se foda o Vasco da Gama. Curte, se inscreve no canal, desejar só agradecer a galera que prontamente mandou vídeo, áudio aí para contribuir com esse vídeo. E importante, antes de você ficar julgando as pessoas, escute o que elas têm a dizer, tá? Porque às vezes muita coisa do que as pessoas têm a dizer parecido com o que você pensa com relação ao Vasco. Então escuta primeiro para depois ficar criticando. E eu tenho uma opinião com relação a grupos de oposição, esses players, né, o doutor Leonardo, o Pedro Strozenberg, um cara que eu conheci, um cara que é mediador de conflito, um cara que é inteligente pra caramba, vascaíno, sensato, ele, o Borges, o Leven, o Leonardo, né, o próprio Euriquinho, que muita gente achou estranho, ele tentando criar pontes, né, tentando
fazer com que o Vasco se una. Eu acho que você vai ver muito nisso nos discursos das pessoas aí, que precisa de união, precisa de transparência para a gente poder tirar o Vasco dessa situação. E o Frias, né, sem comentários, sempre trago o Frias aqui, um cara solícito pra caramba, tá? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas. Em relação à pergunta número 1, claro que foi bom para o Vasco sair da gestão da 777 e ele, Clube de Regatas Vasco da Gama, ter o controle do futebol, ou seja, o controle da SAF e o controle do futebol. Isso é fundamental para você manter o Vasco na mão dos vascaínos, que deve ser um fundamento institucional do clube. Sobre a questão da situação financeira, o Vasco, em 2024, no momento em que ele chega à conclusão de que a situação deixada pela empresa 777 na Vasco SAF, ela é calamitosa, uma dívida de aproximadamente 200 milhões, apesar dos aportes feitos, etc., ela tem que observar as possibilidades de negociação de atletas, claro, aqueles atletas sobre os quais o Vasco passou a ter, sobre eles, melhor dizendo, com relação a eles, melhor dizendo ainda, os direitos econômicos, para poder negociá-los com outros clubes. Isso é uma possibilidade de ativo que você tem, e o Vasco tem que saber utilizá-lo. Tudo bem, pode não ter sido utilizado na janela em 2024, mas tem que ser realizadas essas negociações, mesmo que você tenha um pequeno prejuízo, porque são valores que são importantes para você manter o clube funcionando. Claro que existe a possibilidade de antecipação de algumas receitas, se isso for necessário. Pelo dito da administração do Vasco até aqui, as questões de antecipação teriam sido referentes ao valor da empresa patrocinadora, da patrocinadora principal, e de uma negociação feita com Marlon Gomes, que diz respeito ainda ao período da 777 gerindo o clube. Mas existem valores, outros, televisão, enfim, e outros valores que o clube pode, buscando não só aquelas receitas que já tem, mais outras alternativas, resolver os seus problemas. Para 2024, era necessário haver uma redução de custo operacional, não se sabe ao certo, isso não ficou muito claro qual foi essa redução. Houve um período da janela muito infeliz da direção do Vasco, no que diz respeito à contratação de um zagueiro que não aconteceu, a contratação de um atleta comprado, né, negociado, os direitos econômicos, que não me pareceu, ou a maioria da torcida do Vasco não pareceu necessário para esse período agora de 2024, do Campeonato Brasileiro. E o clube teve, de fato, anúncios daquilo que teria a possibilidade de fazer ou de ter em relação à questão financeira, muito pontuais e soltos. Uma determinada ocasião, no início do segundo semestre, o presidente do Vasco disse que o Vasco teria dinheiro até o final do ano, sem dizer o que aconteceria no ano subsequente, no caso 2025. Já o diretor de futebol contratado, ou o cargo parecido, gerente de futebol, manager, quiserem colocar, ex-presidente do Bahia, afirmou que o Vasco provavelmente sofreria transfer ban em janeiro de 2025. E recentemente a direção do Vasco falou que as coisas estão encaminhadas para 2025, ao mesmo tempo dizendo que o clube está se dispondo a ficar à venda do ano de 2025 para entregar, inclusive, o controle do futebol a quem queira investir nele, o que, evidentemente, afasta a ideia do Vasco ser dos vascaínos. E a perspectiva para 2025, no que diz respeito à questão do futebol, é claro que o Vasco tem que ter uma reformulação de alguns pontos, de alguns parâmetros em relação ao futebol, mas a forma como a direção do Vasco se anuncia para o público, evidentemente, que leva a que fique tudo na espera de que haja uma negociação para resolver os problemas do Vasco. Na verdade, quem está na administração do Vasco é que tem que buscar a resolução dos problemas do Vasco, aquilo que tem disponível hoje, e com ações, e com ideias, e com execuções cabíveis a quem entra numa eleição para gerir o clube, e não para simplesmente entregar o clube para terceiros numa nova venda. Abraço a todos que participam e que ouvem esse belo canal, esse canal de muita informação, e de informação séria sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, comprometida institucionalmente com o Clube de Regatas Vasco da Gama, e um abraço a você e a todos que participam. O Vasco vive um momento dramático, financeiramente e institucionalmente. O Vasco vendeu o futebol em 2022, em setembro de 2022, e hoje, um pouco mais de 2 anos depois, tem uma dívida maior do que tinha antes, fruto de uma venda para uma empresa irresponsável, sem uma empresa desqualificada, sem cumprir os procedimentos de due diligence, de integridade que o Vasco deveria fazer, e ao contrário, graças ao balanço republicado por essa gestão e a atuação do Conselho Fiscal, nós temos indícios fortes de uma maquiagem nos números, um falsear dos números que foram subsídios para os sócios e as sócias votarem pela venda do futebol. Então, há um questionável procedimento em relação a essa venda do futebol. A 777 aportou 310 milhões e tem, portanto, 31% das ações do Vasco SAF, do futebol, mas deixou um prejuízo
nos 2 anos da sua administração, equivalente ao dinheiro que aportou, gastando mal, contratando mal, e nesse sentido deixou um cenário de terra arrasada. A saída do 777 foi um alívio, foi importante, foi um processo importante, possibilitou que talvez nós tenhamos agora escapado de um rebaixamento, talvez inevitável, sob gestão da 777, que foi, sob todos os aspectos, nefastas ao Vasco. Mas, por outro lado, também nós não temos uma situação tranquila, porque é uma situação de muitos conflitos jurídicos, institucionais, e que deixam o Vasco uma fragilidade institucional e uma situação absolutamente excrescente, que é uma SAF comandada pelo clube. Então, era algo inimaginável para a lei da SAF, o Vasco conseguiu construir esse modelo. Então, isso é um problema que a gente precisa encontrar as saídas. Na minha opinião, no meu modo de ver, retomando o controle do futebol para o vascaíno e para o vascaíno. Devem ter novos arranjos, deve haver uma boa profissionalização e uma boa gestão, transparente, inclusiva, participativa, que potencialize o gigantismo do Vasco, o tamanho do Vasco, a paixão da sua torcida e a sua capacidade de disputar títulos e ao mesmo tempo de fazer a história. Esse é o futuro do Vasco, mas o presente é muito diferente. Temos que caminhar na direção melhor e não olhar para trás e repetir erros que esse passado nos condenou recentemente. As últimas partidas do Vasco no campeonato foram horríveis, porque não só o time jogou sem esquema e trôpego e tomando muito gols e não fazendo gols, mas evidentemente sem brios e com disputas e cisões internas. Essa é a fórmula de um Vasco sem sucesso no futebol. É preciso montar um elenco adequado, é preciso valorizar a base, é preciso encontrar jovens jogadores de revelação, compor com jogadores experientes, sem dúvida, e tudo isso dentro de um equilíbrio financeiro, de um cuidado financeiro que é fundamental. Não adianta montar times vitoriosos e depois a gente ter que vivenciar um drama financeiro no clube. Mas ao mesmo tempo também não podemos gastar os dinheiros que nós gastamos contratando jogadores que não conseguem render, não se apresentam com o tamanho e a importância da camisa do Vasco. Eu não tenho expectativas muito otimistas para 2025. É preciso uma unidade no Vasco, é preciso união entre os vascaínos, é preciso que a diretoria seja mais transparente, mais inclusiva, traga o torcedor e o sócio para colaborar, porque é só assim que a gente vai ter o Vasco disputando títulos efetivamente e honrando a tradição e a história da sua camisa. Eu vou seguir torcendo, porque a gente faz isso, nós somos torcedores que inevitavelmente nos inteiramos e nos sofremos e celebramos, mas eu não tenho expectativas muito otimistas para esse início de ano. A mudança de técnico agora foi ruim, o processo de tensão com os jogadores é ruim, a falta de orientação do que virá em 2025 é ruim, enfim, o cenário não está favorável, mas a paixão às vezes supera tudo isso e nos faz cegamente seguir adiante, mas vamos seguir com paixão e com raciocínio. A pergunta do que será o Vasco em 2025, com esse nível de complexidade institucional que a gente está vivendo, essa fantasia de conseguir um novo sócio com tamanha desordem interna, com crises financeiras, com possibilidade de recuperação judicial, com possibilidade de recuperação extrajudicial, com dívidas do RCE, com aumento da dívida em relação ao que era em 2022. O cenário do Vasco é muito crítico, é muito preocupante. Só com a força da sua torcida, com a unidade dos sócios, só com a nossa capacidade de invenção e de criação, a gente encontra uma solução para isso.
infelizmente, vamos ter um tempo sombrio aí em termos institucionais, que eu espero que o futebol consiga dar uma respirada para que a gente possa tratar dos problemas institucionais. Isso não foram inventados pela oposição, não são parte, é responsabilidade de todos nós, mas é muito importante que a gestão atual assuma os seus compromissos, responsabilize gestões anteriores que fizeram a gente chegar nessa situação, especialmente na gestão Salgado, recentemente, e que, de alguma maneira, apresentem um novo caminho, um novo cenário para o Vasco. E a oposição, eu acho que tem que ter responsabilidade, crítica, mas também colaborar dentro do possível para que a gente tenha um clube gigante, como é o nosso clube do Vasco da Gama, e que a gente tenha uma capacidade de resposta e de fortalecimento institucional do tamanho que o Vasco merece, que o Vasco precisa. Saudações vascaínas a todos e todas. Vamos aí para um 2025 que não parece tranquilo, ao contrário, parece que vai ser bem turbulento, mas é o nosso clube, é a nossa paixão e a gente vai cuidar da melhor forma possível. Tem um mosquito aqui, desse clube apaixonante. Fala, Thiagão, boa noite, tudo bem, irmão? Saudações vascaínas antes de qualquer coisa. Desculpa aí a hora, mas é porque muito pegado de trabalho. Mas vamos lá, cara, eu acho que a parte da 777, primeiro deixar bem claro aqui que as coisas que têm acontecido no Vasco, elas têm um alinhamento muito grande com o que a gente sempre defendeu na nossa campanha do Vasco da gente, né? A campanha da presidência, né? Então, nesse sentido, eu acho que a saída da 777, ela foi, nesse primeiro ano, na minha opinião, o grande marco da gestão do Pedrinho. Porque aconteceu que todo mundo já cantava, a pedra que todo mundo já cantava, né? Foi sim um trabalho muito bem feito do jurídico do Vasco e que resguardou e salvou o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, se bobear, a gente nem existiria mais. Então na minha opinião, foi muito positivo nesse sentido a retirada da 777 e a manutenção do controle da SAF pelo Vasco Associativo, né? Pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Claro que, já emendando na tua segunda pergunta, não dá para fazer milagre, né? Numa situação onde você tem que juntar os cacos do clube, né? Juntar os cacos do clube, fazer milagre, que foi o que foi feito no futebol esse ano, com a quantidade de bagre que a gente ainda tem no time, quantidade de jogador ruim. Não dá para fazer milagre com um time tão ruim. Tá certo que a janela poderia ter sido melhor aproveitada? Poderia. Não foi feito, né? Para mim, o mais importante esse ano era a organização do Clube de Regatas Vasco da Gama. E, na minha opinião, isso está sendo feito. Em relação ao futebol, milagre que conseguiram fazer desse time aí, muito fraco, muito limitado, conseguir pelo menos a gente afastar logo assim, não foi rápido, a gente ficou um pouco distante do problema, né, do fatídico problema do rebaixamento, né. Agora, 5 rodadas, 5 jogos, a gente descer 5 posições no campeonato, isso é vergonhoso. Então algo não está muito tranquilo nos bastidores, algo não está muito tranquilo no vestiário, e isso com certeza tem que ser resolvido aí pelo Pedrinho, pensando no futebol para 2025, né? Eu acho que em relação a dinheiro, foi muito clara ali a entrevista do Pedrinho e do Amodeu, né? As fontes de receita. E eu acho, como eu sempre achei, e continuo mantendo o pé firme, que o Vasco tem condição de ser o provedor da SAF do Vasco. O seu clube associativo tem condição de alavancar recursos suficientes para montar um time competitivo no segundo ano da gestão do Pedrinho, né? Já para estruturar, né? Para fazer o alicerce aí para a próxima gestão, né? O que aconteceu aí do Botafogo
coloca de fato uma pressão, né? Uma pressão da torcida em cima da SAF, do Vasco, né? De que vender seja a solução, etc. Mas continuo achando que não é a solução. E mesmo se fosse a solução, não é porque o Botafogo foi campeão que a gente tem que de novo errar fazendo uma venda de forma assodada e irresponsável, como foi feita a primeira venda da SAF, né? Do futebol da SAF, né? Então eu acho que a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão, com muita responsabilidade, e eu acho que é isso que está sendo feito. Então, na minha opinião, estou muito ansioso para o resultado das sindicâncias. Eu acho que o vascaíno tem o direito à transparência em relação às investigações das sindicâncias. Os fatos precisam ser apurados, os responsáveis precisam ser punidos e responsabilizados no rigor do estatuto e no rigor da lei, né? O Vasco não é bagunça e a gente precisa mostrar que não é bagunça. Então, nesse sentido, cabe à presidência do Conselho exercer o seu papel de forma cristalina em defesa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Complementando, Thiago, esses últimos anos do cenário político do Vasco deixou muito claro quais são os objetivos e expectativas de determinados grupos políticos, de determinados players políticos, né? Então, cara, dependendo da posição, se essa galerinha que apoiou a gestão passada, que vendeu o clube dessa forma, que destruiu o Clube de Regatas Vasco da Gama, apoia a venda da SAF, eu sou contra. Radicalmente contra, porque o histórico dessa galera é negativo. Então a gente não pode endossar quem já endossou merda uma vez, a gente não pode endossar isso, sabe? De fato, eu acho que tem que ser priorizado o direito do sócio proprietário, o direito sócio estatutário, tem que ser priorizada a transparência, tem que ser priorizada a organização e a responsabilidade no manejo e na gestão do clube. Então isso não pode ser deixado de lado por pressão de torcedores, por pressão de sócios, por pressão de grupos políticos querendo forçar uma venda do clube. Eu acho que o Pedrinho tem sido um cara muito responsável em defesa do clube. Muitas coisas não dão certo, né? E isso aí tem N fatores que levam a não dar certo, mas não significa que a gestão dele no todo não seja positiva. Então, eu acho que ele deve manter o que está fazendo, manter a estruturação do clube, na minha opinião, precisa manter a estruturação do clube, e 25 precisa ser um trabalho muito bem feito, se desfazer de uma porrada de jogador ruim, sacou? Mantendo base e trazendo pessoas boas para jogar. Pessoas boas para jogar dentro do orçamento. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Tá bom, Thiagão? Desculpa a demora aí. Saudações vascaínas para você. Fica todo mundo com Deus aí. Todo mundo que assiste seu canal. Um abraço. Tamo junto. Fala, Thiago. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou responder as suas 3 perguntas aí em 3 videozinhos curtos para também não cansar muitas pessoas. Quanto à saída da 777... eu acho que foi essencial. Eu acho que o grande feito dessa gestão é ter a força suficiente para tirar a 777 na justiça, né? Eu acho que nenhum outro presidente do Vasco teria tanta força assim para poder tirar eles com um pontapé como eles tiraram, né? Porque se a 777 continua lá no Vasco mais 6 meses, aí sim, a nossa dívida que foi para 1 bi e 200 iria para 1 bi e 500 e seguiria, porque os caras estavam lá como abutres para sugar e aumentar ainda mais a dívida e botar dinheiro no bolso deles, né? Então eu acho que isso aí é o ponto principal dessa gestão. E até por isso eu não quero falar muito deles, porque acho que eles seriam os únicos capazes de tirar, porque a gente sabe como é que funciona, né? E eles têm muita força para isso. Então foi essencial para o futuro do Vasco. Quanto à gestão do futebol do Vasco em 2024, ela é tenebrosa. A gente pode apontar aí como uma das piores da história do Vasco. Porque eu faço uma comparação com o que se gasta e com o que se conquista. Porque a gente teve anos de desempenho muito pior, mas também não gastou esse dinheiro que gastaram esse ano. Esse ano o Vasco investiu muito dinheiro no futebol e teve um resultado pífio. A gente teve aí a semifinal da Copa do Brasil, que é um bom resultado, mas muito mais pelo fator torcida, de como a torcida do Vasco empurrou esse time esse ano, né? Com todo o apoio que gera a questão do Pedrinho, do ídolo no comando.
Agora, as escolhas do departamento de futebol, a gestão diária do departamento de futebol é terrível. O Vasco gastou mais de 20 milhões nessa última janela aí. Eu acho que é um dos maiores crimes em termos de gestão de futebol que eu já vi, né? Jogaram 20 milhões no lixo de um time que eles mesmos dizem que está passando dificuldades financeiras absurdas. Ou seja, isso para mim não é responsabilidade e passa muito longe do conceito de honestidade pregado aí. Mas vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Eu tenho pouquíssimas esperanças de um departamento de futebol gerido por quem está lá. É gente que não é vencedora, gente que não tem esse perfil de vencedor, que não tem conhecimento, gente com histórico de pouquíssimo conhecimento. O único vencedor que tem no departamento do Vasco é o Felipe, o resto é um bando de derrotado. E isso acaba passando para os atletas, né? E acho também que com esse discurso de que a gente vai sofrer, de que a gente não tem solução e nenhum jogador quer vir para o Vasco. Então tem que ser um discurso para cima, de que o Vasco é forte, que o Vasco pode voltar a vencer sim. E a gente tem os exemplos aí dos nossos rivais do Rio, que bastou-se ter um trabalho sério, que voltaram a ser campeões. E não venhamos dizer que é por causa de ingestão de capital, não, porque o Fluminense foi campeão e não teve ingestão de capital externa nenhuma. É seriedade, olhar para frente, parar de ficar jogando responsabilidade nos outros, parar de ficar o tempo todo culpando quem esteve no clube antes. E aí, se quer realmente assumir o Vasco, se quer realmente tocar o clube, tem que assumir a responsabilidade, olhar para frente, pensar no Vasco grande, no Vasco forte, vencedor, e aí tocar um projeto sério. É isso. Saudações vascaínas, Thiago, espectadores aqui do canal, passando aqui para a gente se manifestar, né, a respeito da questão desse ano difícil do Vasco e sobre os acontecimentos. Bom, primeiro eu queria tratar aqui da questão da situação da saída da 777, né? Lamentavelmente a gente não tem grandes elementos para uma análise, não há dúvida de que uma medida era imprescindível, era urgente de fato. Tudo aquilo que a gente advertiu no passado e que não foi ouvido nem pelo público geral, pelo vascaíno em geral, mas principalmente pelos poderes e sócios do clube, acabou se constatando na prática e que a gente foi envolvido num grande engodo e que culminou com essa insolvência da 777, que traria reflexos à SAF Vasco da Gama e, consequentemente, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Lamentavelmente, como eu disse, para a gente averiguar essa questão, toda decisão, toda judicialização, ela envolve riscos, né? Especialmente na questão de conflitos empresariais como esse, que está submetido à arbitragem. Então, a gente não tendo os dados pela falta de transparência da gestão, que se continua se aventando da confidencialidade antiga, inclusive no âmbito interno, que não deveria existir para conselheiros e sócios do clube, mas continua se explorando nisso para ficar escamoteando ou se furtando ao debate de temas relevantes e essenciais que pudessem nos dar o exato diagnóstico até para avaliar com maior precisão e maior cautela e maior responsabilidade e comprometimento qual é a melhor solução. Evidentemente que isso nos traz muita apreensão, como disse, a gente não tem como prever o futuro, temos que ficar acompanhando aí de perto e temos feito isso, cobrado mais transparência. Acho que esse tema vai voltar à pauta no início de 2025, especialmente agora com esse aquecimento sobre notícias envolvendo interesses de investidores. E aí o que nos traz uma preocupação maior aqui agora também é a situação financeira do clube. É uma situação muito delicada, uma gestão absolutamente temerária por parte do sócio investidor da 777, que não atacou a dívida como deveria, mal enxugou gelo e gastou levianamente, irresponsavelmente, em contratações questionáveis e que acabaram, ao fim e ao cabo, aumentando o passivo. Ou seja, a SAF, que foi criada para otimização de um desempenho desportivo e otimização de um desempenho financeiro e econômico, com a redução de passivo, acabou não cumprindo nenhuma finalidade nem outra. Pelo contrário, onerou ainda mais esse passivo, trazendo maior dificuldade de fluxo de caixa e, consequentemente, de investimento esportivo. Com o afastamento da 777,
essas questões com não aporte, se acreditava inclusive numa dificuldade, até por tudo que foi gerado de responsabilidade dessa temerária gestão por parte do sócio investidor. Curiosamente, a gestão hoje, ao que se noticia, tem mantido os compromissos em dia, o que nos revela uma certa preocupação, muito pela questão da contradição do discurso. O presidente Pedro Paulo, numa entrevista não muito recente, mas ali logo assim que assumiu, ele disse que a SAF estaria quebrada e que não teria recursos, que havia comprometimento de receita. Outrora disse em reuniões internas que não havia comprometimento de receita ou que a sua gestão não estava comprometendo receitas futuras. O que nos leva a uma questão dúbia sobre a origem dos recursos. Então, está se afirmando que o clube propriamente dito, ele se resolve com a sua própria receita gerada com seu fluxo, fica a indagação, ou se está havendo aporte por parte de investidores e que pode não estar atrelando a uma venda casada de eventual ações na SAF. Tratando aqui de futebol especificamente, o desempenho do clube começa muito ruim, né, com o desempenho da 777, com a troca da gestão da SAF, do controle da SAF, há uma melhora e que demonstra que futebol não é feito por alienígenas e à distância, e sim por pessoas que minimamente conhecem, que se façam presente no dia a dia do clube. Isso é imprescindível. Apesar dessa melhora, eu inclusive reputei equivocada a manutenção do técnico interino de base por falta de experiência. Era sabido da deficiência desse elenco, era sabido que a gente passaria por momentos de pressão do torcedor, cansado que está, e a gente sabia que era necessário um técnico com tarimba, com cancha, para a administração desse vestiário, para a administração dessa pressão. Lamentavelmente isso não foi seguido, a gestão preferiu optar pelo técnico e ao final o demitiu depois de, apesar do seu desempenho final, o desempenho inicial ter garantido o não descenso. E aí soa contraditório e até fica a sensação de que há uma ajuda por parte do presidente do Pedro Paulo ao seu amigo Felipe, que tem um sonho de ser técnico. Isso fica preocupante. Só a sensação disso existir já é ruim em termos de compliance e integridade e contradiz discursos dessa própria gestão ao longo de anos. E aí, meus amigos, eu gostaria de dizer que a gestão, apesar de ter dado uma melhora no que tange à gestão dos alienígenas da 777, pecou ao não reconhecer a deficiência desse elenco, especialmente no que tange a sua zaga. Não contratou da maneira que devia para suprir as deficiências e a gente acabou apagando com uma eliminação da Copa do Brasil que poderia ter dado aí, inclusive, uma premiação melhor e elevado a moral do vascaíno. Com relação ao futuro, fico aqui com muita preocupação, deixo com muita cautela, especialmente diante das recentes especulações a respeito da revenda da SAF. A gente não pode voltar a repetir o erro que nos trouxe até aqui. Vende logo essa jossa, vende logo esse negócio o quanto antes para quem quer que seja. Foi esse discurso que nos levou às mãos da 777. Foi esse discurso que nos trouxe até aqui, a esse desempenho pífio financeiro e o desempenho ridículo esportivamente. Então, é hora de cautela, é hora de explorar as alternativas, estudar e fazer uma análise técnica. É hora de junção dos vascaínos, é hora de deixar as diferenças de lado, quebrar retrovisores e efetivamente todos, com mão à massa e com absoluta transparência, discutir soluções e perspectivas para o clube, porque da maneira que está é realmente muito preocupante, especialmente quando na reunião de ontem se caminha pela opção deveras arriscada e muito preocupante de uma recuperação judicial ou extrajudicial, que ao fim e ao cabo, se tropeçarmos, não terá outra solução senão o decreto de falência, com a perda de propriedades e do seu futebol para a solvência de credores. Então, eu peço cautela, peço reflexão e peço maturidade
para esse próximo ano, para esses próximos debates que virão, para que a gente não cometa o mesmo erro. Saudações vascaíno, forte abraço.